Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista. Nesse segundo semestre, as principais demandas orçamentárias elencadas por juízes e servidores do Estado foram entregues ao presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. No programa de hoje, você assiste a uma entrevista com o coordenador da priorização do primeiro grau do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Ele esclarece assuntos como priorização do primeiro grau, fórum orçamentário, fórum permanente de diálogo interinstitucional do Poder Judiciário Estadual e muito mais. A priorização do primeiro grau é, na verdade, uma mudança de mentalidade. Até então, o Poder Judiciário sempre teve o seu olhar, o foco, mais destinado ao segundo grau. Existem os juízes que lidam de perto com a sociedade, com o povo, e existem os desembargadores e ministros que lidam com essa demanda desse povo, mas no momento posterior. Então, era estranho ver que a população que é a mais necessitada, que tem o desejo de ver rapidamente ser dada a ela a justiça, e esse ambiente ser muito desassistido. E desassistido de um tudo. Eu diria da área de pessoal, sob o ponto de vista da sua qualificação, da sua produtividade, a questão da estrutura, ou seja, o local onde eles trabalham, os fóruns, as salas, os seus gabinetes, o mobiliário, e ainda outras coisas como a tecnologia, ou seja, tecnologia ultrapassada, pouca velocidade na transmissão dos dados. Então são esses aspectos que o judiciário brasileiro entendeu que era importante ter um olhar mais aprofundado e ter resultados mais efetivos de investimento nessa área. Por quê? Porque no fundo a gente está dando um retorno à sociedade sob a perspectiva de resultado. Eu entro com a demanda, eu entro com uma ação na justiça e rapidamente ela soluciona o meu caso. É isso que o povo quer, é isso que a sociedade quer. E para que essa solução venha rápida e segura, é necessário investimento. Então, pela primeira vez, o judiciário entende que é importante você investir lá na base, é onde está mais perto da população, do povo, e aí, claro, você vai ter o real sentido desse Estado de Direito, que é esse retorno nesse ambiente de justiça. E assim, a nossa perspectiva de continuidade desse projeto, eu acho que é um trabalho de empoderamento social. Na hora que você prestigia o ambiente onde a população vai receber a justiça mais de perto, de certa forma ou de forma indireta, você está empoderando o povo. Na hora que o povo ele é empoderado, que ele tem esse poder, que ele sente que tem autoridade, ele vai cobrar se você desiste daquela ação, se você aborta aquele tipo de projeto, e com certeza é essa legitimação que dá a nossa perfeita concepção de que esse projeto vai durar e durar muito. Ou seja, ele tem uma longevidade importante, eu diria até, ele vai ser institucionalizado. A gente vai meio que inverter a linha e parâmetro de investimento. A gente vai resgatar o que de fato o primeiro grau precisa. Já existe um investimento no segundo grau e é importante que ele continue a ser investido, que ele dê bem essa resposta. Mas a gente está esquecendo do mais importante, onde tem a maioria da população, que é o primeiro grau. E com a vinda dessa política de priorização, na hora que a gente puder equilibrar esse serviço que é prestado no primeiro grau, eu diria que aí sim as coisas hão de ter continuidade e vão se incorporar à cultura, à rotina de qualquer poder judiciário local ou nacional. O surgimento do fórum orçamentário, ele vem também nessa linha de política de priorização do primeiro grau. Quando a gente fala da priorização, são 9 linhas de atuação. E uma dessas linhas tem a ver com o orçamento. O orçamento, na verdade, é um projeto, em que você tem uma previsão de arrecadação
E para essa previsão de arrecadação, se ela acontecer normalmente, você vai investir em quê? E, mais uma vez, nós tínhamos sempre a cultura de ficar ao talante do gestor, dizer onde iria investir. Bom, se eu sou um presidente que gosto de determinado tipo de situação, eu vou investir naquilo. Se eu gosto de outra situação, eu vou investir em outra situação. Se um é feito a área de pessoal, minha gestão vai ter como característica mais importante o investimento na área de pessoal. Se é estrutura física, se é pedra e cal, então eu vou investir em construções, enfim. Mas não tinha o quê? O critério. Por que vai se investir nisso? Quer dizer, é da cabeça do gestor, quer dizer, é aquela sempre antiga cultura de que as presidências ou o presidente de qualquer instituição poder, ele é o super-homem, ele sabe tudo, ele sabe de onde investir, enfim. Mas não é assim. Nem sempre aquilo que pensa o gestor está em consonância com o que pensa a grande maioria de sua instituição, que são os seus servidores e seus juízes. E aí, nesse caso, a gente sentia uma dificuldade, até porque quando isso começou a se instalar aqui, a questão do orçamento, o interesse pelo orçamento, o CNJ trouxe a ideia dos chamados comitês orçamentários. Criar comitês para acompanhar o orçamento, para discutir o orçamento, para entender o orçamento. E isso é o que eles chamam de governança colaborativa. Você vai dividir a governança, você vai governar junto. E foi muito interessante porque a gente teve uma perspectiva de eleição para a escolha daqueles que iriam integrar esse comitê. Percorremos o Estado através de jornadas de priorização. Ali a gente explicou a ideia e ali mesmo, em cada uma, a gente fez a eleição para o comitê. Eleitos, né, com mandato, né, a gente preparou um regimento interno desses comitês e uma vez eleitos a gente começou a ter reuniões periódicas, mensais, para discutir orçamento, começar a trabalhar essa ideia de orçamento. E foi muito rico, porque a gente via a ansiedade das pessoas em querer conhecer, participar. Como é que é isso? Como é que vai ser feito o investimento no nosso judiciário, no nosso tribunal? E foi muito bom porque foram pessoas comprometidas, servidores e magistrados engajados, o que deu uma legitimidade muito forte. Daí porque quando você tem um ambiente rico, as ideias surgem. E foi aí que surgiu o chamado Fórum Orçamentário. A ideia, na verdade, veio naquela já conhecida circunstância do chamado orçamento participativo, onde as pessoas opinam de forma muito legítima. E como trazer isso para dentro do judiciário? Então a gente pegou experiência em algumas prefeituras, no estado, trouxemos os organizadores, coordenadores desses projetos a níveis estaduais e municipais e internamente eles apresentaram uma proposta de como isso acontecia no estado. Ora, se você imagina um orçamento participativo para 3 milhões de pessoas, eu acho que uma dimensão de cerca de 3 mil pessoas, que é o universo nosso, em torno de juízes e servidores, 3 a 4 mil pessoas, a gente tinha uma condição de fazer algo bacana. E aí, o nosso Comitê Orçamentário de primeiro e segundo grau se debruçou sobre isso, estudou a matéria, tivemos várias reuniões, apresentações, e depois disso montamos a estrutura, né? Foi uma resolução que foi criada para instituir o chamado Fórum Orçamentário, que é o modelo de captação das demandas do judiciário para serem colocadas no orçamento. E a ideia foi dividir o Estado nas circunscrições, são 6, e percorrer cada uma dessas circunscrições, com toda uma metodologia de trabalho feita, onde a gente vai lá, apresenta o que é o Fórum Orçamentário, e apresenta o que é orçamento, apresenta a importância da contribuição deles, e na localidade, naquele seu fórum ou na sua região, o que é que você gostaria de ver investido? E aí a gente trouxe, sugestivamente, alguns eixos orçamentários. Na área de pessoal, na área de tecnologia, na área de estrutura física, construção, ampliação e em várias outras situações. E aí era tipo um formulário onde eles iriam votar em pelo menos 3 eixos. E depois desses 3 eixos, eles ainda iam dar lá embaixo, na sua planilha, uma contribuição que eu diria espontânea. Espontaneamente, o que é que você queria ver investido?
Eu recordo que numa dessas plenárias, a gente estava em Sousa, e o colega servidor de Pombal fazendo uma observação sobre a dificuldade dele de se fazer uma reforma na sala dele. Olha que coisa interessante. Mas por que essa reforma? Porque o local onde o fórum ficou, ele é íngreme. E ele está no gabinete, no birô dele. Quando chega alguém para atender, ele tem que descer 8 degraus de escada, passa um vão, sobe mais 8 degraus para atender uma pessoa. E ele disse: doutores, vocês não sabem quantos degraus por ano eu subo e desço. Aquilo ali é ruim para a minha saúde, para a minha coluna, para mim. E veja, uma coisa que nós aqui, da administração, presidente, os seus diretores, jamais iriam saber se a gente não tivesse percorrido, ido ao encontro de uma demanda às vezes simples. Outra foi em Conceição, pela ocasião da plenária de Patos, onde o pessoal de Conceição, ou foi de Cajazeiras, eu não recordo a que ela está situada, mas eu me recordo que ele disse: olha, o que a gente precisa, e foi um negócio que ninguém imaginava. Nós estamos precisando em Conceição de um poço artesiano. Falta água para o fórum, para manter os banheiros, a limpeza, enfim. Veja, são coisas muito reais, né? Muito próprias e muito legítimas. Então essa foi a grande vantagem desse fórum orçamentário, ter percorrido o estado inteiro. Não poderíamos colocar nas plenárias todo mundo. Fizemos por amostragem o levantamento de convocação de servidores e dos magistrados. Para você trazer crédito, né, em situações em que já há um certo desestímulo porque não existe investimento, práticas recorrentes em que o primeiro grau sempre ficou de lado em termos de investimento, era preciso ter muita habilidade na informação. Então a inteligência emocional, ela trabalha justamente a forma, a maneira como você constrói. E interessante que no primeiro instante nós entendemos que era importante a convocação, porque você força a vinda, mas força a pessoa a ter um contato com algo que ela tinha uma preconcepção ruim. E interessante que quando todos eles chegavam com uma cara meio feia mesmo, né? Meio que torcendo o nariz e tal, e não acreditando. Mas na medida em que a coisa foi desenrolando e foram vindo a proposta, entendendo a sistemática e mais, transferindo responsabilidades, porque aquela coisa, no primeiro momento, lá nas jornadas lá atrás, nos idos de 2014, a gente foi apresentar o projeto geral de priorização. Veja, no segundo momento, foi isso que eu disse a eles, no segundo momento a gente chega para consultá-los, mas uma consulta formal, em que cada um participa, que tem presença, que tem situações que de fato comprovam a sua participação. E aí virá o terceiro momento, é aí onde virá a credibilidade ou não, a depender de quem pratica o ato de investimento, que é a cobrança. Então vai ter o momento de, no ano que vem, tudo isso que eles disseram que era importante para a região deles, e aí foi institucionalizado o fórum orçamentário, que é anual, todo ano agora a gente vai ter que fazer isso, para recolher as necessidades das regiões. Na hora que você voltar para lá, você aí sim vai ser o quê? Vitrine. Você será cobrado. Então, aquele poço artesiano, na hora que tivermos lá na plenária de Cajazeiras, e o sujeito que pediu lá o poço, está lá na plenária e vai dizer assim: por que não fizeram o poço? Pedimos um poço e esse poço não veio. Então vocês nos enganaram. Ou, ao contrário, a depender do nível de nosso comprometimento e responsabilidade, ou vamos dizer, está aí o poço e aí seremos aplaudidos, ou o poço não foi feito. Por quê? Porque existia uma demanda mais urgente. Nós não temos dinheiro para tudo. Mas a demanda mais urgente era a segurança no fórum. Foi atacado, a cidade é alvo de ataques a bancos e tudo mais, então tivemos que investir em segurança, daí porque o dinheiro que veio para cá foi nesse sentido. Então há um respeito ao servidor e ao juiz, mostrando o que foi feito, da opinião dele. Eu diria que aí está a credibilidade e aí está a inteligência emocional. De você conquistar, de você saber que no dia que você fizer o certo,
Você pode não ter poder nenhum, mas você vai ter uma coisa chamada autoridade. Por quê? Porque você serviu as pessoas. E as pessoas, quando sentem que foram atendidas, que foram servidas, elas reconhecem em você a autoridade que de fato você tem. Então, assim, eu diria que trabalhamos muito bem isso. Me recordo que o pessoal que trabalha a parte técnica de planejamento, você vê, eu numa situação de Natal, de final de ano, fizemos como é aquele negócio dos presentes, né, do amigo secreto, né, e eu fui, né, contemplado, né, um colega nosso lá da diretoria de planejamento me presenteou com um livrinho que fala justamente da inteligência emocional, e eu importei aquela fala daquele livro toda para o meu discurso, o que foi muito bom e eu acho que surtiu um efeito muito interessante. E veja ainda. Quais são as metas do Judiciário para 2017? Voltamos em 1 minuto. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Microempresas instaladas em imóveis residenciais pagam apenas um IPTU. Servidores municipais têm direito à licença paternidade de 30 dias. E os que têm filhos com necessidades especiais podem reduzir sua carga horária. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Teremos o 10º Encontro Nacional do Judiciário. E esse encontro ele é notabilizado por ser o momento que serão disseminadas as metas para o ano seguinte. Quais são as metas do Judiciário para 2017? Então, esse encontro preparatório que estivemos foi justamente para discutir essas metas.
E o que eu achei de mais importante, numa mudança de paradigma, de uma mudança referencial muito legal, foi a questão que eu percebi de um olhar e de uma mentalidade diferente dos que fazem o CNJ. O que é que eles viram? Eles viram, estamos colocando de cima para baixo as metas. O que é que nós, CNJ, achamos que é importante para que o judiciário trabalhe? Probidade administrativa, quer dizer, é um relampejo da cabeça de alguém lá do CNJ e diz, bom, vamos instituir isto, ou aquilo outro. Bom, como é que é isso? Qual é o critério? Isso é construído em quê? E eles vieram agora com uma novidade. É que eles vão desconstruir a forma de você instituir as metas. As metas serão definidas ouvindo todos do judiciário brasileiro. Vai ser muito legal. É meio que um orçamento participativo, um fórum orçamentário na linha das metas. Eu achei isso muito bacana, porque vai dar a oportunidade de a gente expor as nossas dificuldades. E uma delas, a própria Paraíba, na pessoa do seu diretor de planejamento, numa dessas reuniões, eu me recordo, a última, para o 9º encontro nacional, o nosso diretor de planejamento, Bruno, ele levou uma perspectiva que a gente discutia isso, mas ninguém levava a sério. E ele disse, olha, por que não encarar a questão das metas a partir do porte dos tribunais, a partir dos problemas regionais dos tribunais? Porque a região Nordeste, ela lida com problemas estruturais, enquanto que a região Sul não tem problema mais com tecnologia, ou com pessoal, ou com fórum. Não, isso eles já resolveram. Cada um teve a oportunidade de reunir os segmentos. Então, o nosso segmento é Justiça Estadual. Então, todos os estados estavam presentes para discutir o que estava sendo feito em relação a algumas linhas. E uma das linhas colocadas foi o orçamento. E aí colocamos aí nossa ideia que botamos em prática esse ano do Fórum Orçamentário. Olha, foi uma revolução, foi uma repercussão fantástica, deu orgulho de ver que a Paraíba está muito à frente sob o ponto de vista da organização, do planejamento, da governança colaborativa e assim todos ficaram encantados com a proposta. Vamos aqui ouvir a Paraíba e a Paraíba foi realmente o centro das atenções no tocante ao orçamento. Eu fiquei muito feliz porque mostrou que a nossa pequena Paraíba, as boas cabeças, as cabeças pensantes, e aí eu vejo todos do Comitê Orçamentário, todos da Diretoria de Planejamento, eles tiveram muita sensibilidade para conseguir atingir um objetivo e eles, na plenária geral, na última parte final, eles levaram a perspectiva de ter esse modelo importado para todo o país. Então a gente ficou muito feliz porque viu que aquele projeto da Paraíba, aquele projeto que foi aqui idealizado, pensado, ele vai ser modelo, vamos dizer assim, para todo a forma de captar a figura do orçamento. E a gente sabe que não é difícil. Você pode pensar um grande estado ou um pequeno estado, basta uma coisa chamada planejamento e organização. E aí a coisa acontece. Então é isso que eu digo, ficou dignificada a Paraíba por ter contribuído de forma decisiva para a implantação de um novo modelo na captação de orçamento. O fórum também vem da política de priorização. Foi idealizado dentro do Comitê Regional de Priorização. E qual é a ideia? É que característica do Poder Judiciário, ele é fechado, ele é ensimesmado, ele sempre foi muito conservador. E com essa política de priorização e outras políticas, a tendência é forçar o Judiciário a se abrir. E com essa abertura, um dos pontos é o diálogo com as instituições que são parceiras do Judiciário no dia a dia. E não só isso, às vezes o Judiciário tem a necessidade de dialogar com um determinado segmento da sociedade. E faz isso como? Institucionalmente falando. Aí é o ambiente do Fórum de Diálogo Permanente Interinstitucional. E desse fórum participam várias instituições e poderes, a exemplo do Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública Geral, a Secretaria de Segurança Pública, a Assembleia Legislativa, Polícia Militar, Polícia Civil. Então esses são os segmentos que irão participar dessas reuniões. A periodicidade são 3 reuniões por ano,
A cada 4 meses teremos uma reunião do Fórum de Diálogo Permanente Interinstitucional. E o objetivo dele é, nesse primeiro momento, escutar o que esses parceiros pensam do Judiciário. Onde é que estamos errando? Onde é que o Judiciário peca? A OAB também fez parte, né? Esqueci de colocar aí a Ordem dos Advogados do Brasil. E todos eles poderão contribuir, né? Ou seja, a forma em que os juízes estão trabalhando, a questão de como anda esse debate sobre custas, a problemática de comunicação oficial dos atos do Poder Judiciário, enfim, uma série de situações do tipo, o Tribunal de Contas ele emite os acórdons dos tribunais que aí demandam uma determinada execução em relação a alguns gestores. E o retorno desse dinheiro está acontecendo ou não para os cofres públicos? Quem é que condena? A execução é aonde? É dentro do Judiciário. Há um controle disso? Como é que a gente informa isso ou não ao Tribunal de Contas? Então, estou dando uma demanda e reciprocidade e vice-versa. O Judiciário se ressente da ausência de defensores públicos nas comarcas. É nesse fórum que a gente vai discutir isso. Então, é um espaço belíssimo, ou seja, democrático, aberto, e o Judiciário se propondo, né, a se abrir, ouvir as críticas, propor outras tantas críticas, mas num diálogo, numa situação frutífera que possa trazer resultado para o primeiro grau, para a sociedade. E de um outro lado, se o Poder Judiciário e esses parceiros entenderem que determinado segmento da sociedade era interessante a gente discutir determinada pauta, vamos chamar, por exemplo, segmento de telefonia do Estado. Péssimos serviços, dificuldades de comunicação, avançou-se muito sem ter um planejamento estrutural. Como é que está a expansão do sistema? Então, há uma demanda toda que cai dentro do Judiciário. Outro, saúde, judicialização da saúde. Olha, um tema riquíssimo para ser trabalhado nesse fórum. Qual é a contribuição que o Tribunal de Contas pode dar? Qual é a contribuição que o defensor público pode dar? Que a Assembleia, que o Poder Judiciário, que o MP, todos eles, então, podem ser convocados e aquilo ser uma pauta. Então, eu diria que foi também uma ideia muito feliz de criação em que a gente vai poder ter mais esse momento de abertura, de transparência, né, de informação, que a sociedade também tende a ganhar, porque isso só vai redundar numa coisa, que é o chamado aprimoramento dos serviços do Judiciário. A gente vai aprimorar, né, melhorar, mas a crítica é muito importante. É importante que a gente saiba escutar, que a gente saiba ouvir, que a gente saiba recepcionar essas críticas e possa, eventualmente, melhorar os nossos serviços. O nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Todo idoso tem direito a cuidados especiais pelo SUS, principalmente nos casos de doenças mais comuns a essa faixa etária. Respeitar os idosos também é cuidar do futuro.